É isso aí, pessoal. Então agora a gente vai estudar a parte, ainda dentro do tema de avaliação das formações, a parte de teste de pressão em poços, tá? Quando a gente olha as questões que já caíram desse tema, é um tema bem extenso, porém as bancas elas têm uma preferência muito grande, talvez por ser a parte, digamos, mais genérica ali, o conceitual da coisa, eles cobram muito a parte de teste de formação. Tá? Então a ideia básica aqui, pessoal, é a gente entender justamente muito bem esse item que é muito cobrado, tá? E para que você consiga resolver essas questões, né? De maneira fácil, maneira simples. Vocês vão entender aí que o processo não é difícil. Vocês têm que entender basicamente o que é esse teste de pressão, para que ele serve, que tipo de equipamento a gente precisa ter, né, para poder realizá-lo e depois como que é essa questão do registro gráfico, né, disso daí e como que você interpreta, né, esse registro, o resultado aí do seu teste. É basicamente isso. Feito isso, pessoal, você já tem assim muita condição, né, de resolver quase qualquer questão aí que já caiu sobre o tema, né, nas provas de concurso. Lembrando que, novamente, né, é um tema muito amplo, tem muita coisa, só que as bancas elas vêm mostrando uma certa preferência por esse assunto, talvez é porque o assunto, de certa forma, ele engloba bem ali a ideia, ele é bem completo em termos de conceito, né? Então eles acabam cobrando isso e deixam os pormenores, né, de fora. Bom, mas vamos lá, pessoal. Teste de pressão em poços. Vamos lá. Os testes de pressão em poços eles avaliam a dinâmica de pressão e produção em reservatórios de petróleo. Então aqui a ideia, pessoal, é a gente fazer o quê? A gente vai ter um reservatório em equilíbrio, né? Ele tem uma determinada pressão. Se ele está em equilíbrio, né, você não tem nenhuma perturbação nele, ele está lá com uma determinada pressão que nós vamos chamar de pressão estática original. Opa, vamos pegar a caneta aqui. Pressão estática original. A partir do momento que a gente introduz um poço ali, né, a gente furou um poço nesse reservatório e começou a produzir, né, ou injetar, né, se for um caso um poço injetor, a gente começou a alterar ali as condições desse reservatório. Vamos supor aqui então, por exemplo, ó, que nós temos um reservatório, aqui um corte, né, aqui a gente tem, vamos supor que o nosso poço, nós fizemos esse poço aqui e por algum motivo nós começamos a produzir. Pense que esse reservatório, pessoal, ele tem aquela pressão que eu falei ali, que é a pressão estática original. A partir do momento que a gente começa a produzir, vai ter uma perturbação nessa pressão. Essa pressão aqui, onde está produzindo, próximo dos canhoneados ou próximo ali da zona produtora, essa pressão ela vai diminuir, evidente. E depois que você fecha esse poço, ou conforme você vai produzindo ele, né, antes até mesmo de fechar, o efeito dessa produção, vamos colocar aqui como se fosse um eixo de pressão, tá? Aqui, ó, como se fosse um eixo aqui, um gráfico, né, da pressão. Aqui está o poço, aqui é a pressão, e aqui é a dimensão do reservatório mesmo, né? Então aqui você tem, próximo da zona de produção, vamos colocar aqui, uma determinada pressão, e conforme vai se afastando do poço, essa pressão ela volta, se o reservatório é grande o suficiente, essa pressão, essa perturbação que a gente tem ali, não é nem percebida pelas extremidades do reservatório, né? Ela volta àquela pressão original. Vamos falar que a pressão estática original seria essa daqui, né? Pressão PE, pressão estática original. Bom, mas qual que é essa ideia? Aqui também se repete, é simétrico, né? Considerando um poço aí, um reservatório simétrico, essa pressão também ia seguir esse comportamento. Só que com o tempo vai passando, você vai produzindo cada vez mais, essa curva ela vai tendendo a diminuir aqui, né? Então, essa diminuição que a gente vai tendo, isso aí se chama, que está até aí o nome, ó, esse processo de declínio contínuo da pressão associado à produção de fluidos, é o que nós chamamos de depressão. E a partir do momento que a gente fecha esse poço também, né, em qualquer momento que a gente fecha esse poço, essa perturbação da produção, desse influxo que está tendo da formação para
o interior do poço some, então a sua pressão ela aos poucos vai retornando a uma pressão que seria a pressão original. E esse aumento de pressão até a pressão de equilíbrio, onde o seu reservatório vai ter uma pressão ali equilibrada novamente, né, sem as perturbações de produção dos poços, é o que nós chamamos de período de estática, tá? Então, tendo essas informações, vamos continuar aqui passando mais alguns conceitos, porque esses nomes vão ser importantes no decorrer da nossa apresentação, tá? Bom, o que é importante que você note aí, pessoal? Essa pressão ao longo do tempo, né, que ela é observada no poço, e aqui eu já usei duas palavras que são importantes, pressão e tempo, porque esses testes que nós temos aqui, teste de pressão em poços, é muito relacionado com pressão e tempo, o comportamento da pressão no decorrer, no passar do tempo. Voltando aqui para mim. Galera, é a mesma ideia que a gente vai ter quando a gente for estudar reservatórios, isso vai ficar até mais claro, mas a ideia aqui básica é o seguinte: qualquer produção que você vai colocar num reservatório ali, já que ele é limitado, vai causar modificações no entorno dele em termos de pressão. E o comportamento dessa pressão com o passar do tempo pode nos fornecer algumas coisas, tá? Como assim pode nos fornecer algumas coisas? Olha o que está aí, ó. Primeira pergunta que você tem que fazer para você. Vamos pegar o drive aqui, né? De como que a gente tem que pensar para conseguir resolver as nossas questões, né? O que você tem que pensar? Bom, será que todo reservatório, eu tenho um reservatório exatamente igual, só que com fluidos diferentes, né? Tem fluidos distintos nesses dois reservatórios. O comportamento de um poço inserido na mesma posição para ambos vai ser o mesmo? Acho que não, né? Dependendo da propriedade do fluido que você coloca lá dentro do reservatório, ele vai ter um efeito diferente. Se é um fluido mais viscoso, tem uma mobilidade maior, uma densidade diferente, enfim, vai se comportar de maneira diferente, vai fazer com que a pressão caia de maneira diferente, com velocidades diferentes. As características do reservatório. Será que um reservatório cilíndrico é diferente de um reservatório, por exemplo, no formato de um paralelepípedo? Será que é diferente de um reservatório infinito, né? Na academia tem muito isso, né? Você modelar de maneira infinita algumas coisas. Não é a realidade, mas são idealizações, né? Para você, pelo menos, ter uma resposta analítica. Então, assim, o tamanho, as propriedades da rocha reservatório, né? Isso também muda essa questão do fluxo, né? Da queda de pressão, o período de estática que você tem. E outra coisa também é o histórico de produção, isto é, perfil vazão versus tempo, né? Se você produz muito mais rápido, né, do que numa outra situação, já que você tem esse controle, né, de controlar a vazão, né, que é feita a sua produção, isso também interfere aí nesses períodos que você tem, que é esse período de estática, né, para a pressão retornar ao que era antes no equilíbrio. Então, pessoal, aqui ó, olha a parte que está em amarelo. Conhecendo-se as vazões e pressões no fundo do poço, que são monitorados durante um teste, e as propriedades dos fluidos produzidos, obtidos a partir de análise de amostras coletadas durante o teste, pode ser obtidas informações a respeito das características da rocha reservatório. Lembrando que essa aula é uma aula de avaliação de formação, ou seja, nosso objetivo é encontrar informações da rocha reservatório, daquela formação, para a gente saber se é economicamente viável ou não produzir aquele petróleo que está ali, né? Porque vai ser fácil produzir, eu vou conseguir produzir durante quanto tempo? Então, uma das coisas que a gente viu, já que nos deu informação, foram perfis, né? A parte de perfilagem, e agora a gente está vendo aqui testes de pressão, tá? Que basicamente a gente vai ver o teste de formação, que nada mais é, pessoal, do que como se fosse uma mini completação, que é uma próxima etapa também que a gente vai estudar, que a gente faz ali no poço. Mas a ideia básica que você tem que ter em mente, agora muito claro, é essa. Você tem que saber isso. Eu vou fazer esse teste, eu vou entender como que é o comportamento da pressão com o tempo num determinado reservatório, eu vou ver qual que é o efeito que um determinado poço produzindo ali vai ter com a pressão. Quando eu fecho esse poço, como que vai se comportar a pressão do reservatório, em quanto tempo vai levar para equilibrar, e isso tudo vai nos dar informações. E durante o teste você ainda consegue amostras de fluidos,
você consegue identificar o fluido que está na formação, então tem vários ganhos. Tá? Você consegue ver qual que é essa pressão estática, porque você vai estar registrando essa pressão a todo momento. Então guarde todas essas informações. Tá? Então aqui eu já vou passar para vocês o seguinte, o principal objetivo é obter informações da sua rocha reservatório. Olhando o quê? Olhando pressão no tempo. Entendendo como que está a pressão mudando com o passar do tempo. Tá? Bom, dito isso, vamos lá. Quais são, então, os objetivos, né, desse nosso teste? Aqui eu coloquei de maneira geral, né, mas aqui é o seguinte, ó, o primeiro, identificação dos fluidos da formação. Né, você está fazendo o teste, você já está colhendo, né, fluidos, já está fazendo testes com esses fluidos, né, identificando eles, entendendo como eles são. Você também consegue identificar essa questão da pressão estática, né, a depressão. Você consegue identificar se for um determinado período curto de tempo. Você deixa ali o poço produzindo, espera uma estática. Se ele for grande o suficiente, significa que num segundo fluxo, numa segunda tempo de estática ali, ele vai voltar para a mesma pressão que ele estava antes. Se por acaso ele volte para uma pressão menor, já é um indício que ele está depletando. Em pouco tempo, significa que esse poço, esse reservatório não é economicamente viável. Então entender essa questão da depressão é realmente importante. A produtividade da formação, que daí a gente vai tem lá uma coisa chamada índice de produtividade, a gente vai ver isso em outro momento, mas aqui, já começa aqui esse assunto, né? O dano de formação é uma coisa que você consegue pegar aí também, que tem a ver com aquele reboco que a gente conversou lá naquele momento, tem um pouco a ver com aquilo. A amostragem de fluidos PVT é você tirar uma amostra de fluidos em condições de reservatório e levar para uma análise em laboratório, né? Então esses testes servem para basicamente esses objetivos, você obter informações da sua formação, né? Tanto que o nome do tema dessa aula é avaliação de formação. A gente está vendo aqui um dos métodos que são testes de pressão. Vamos lá. O primeiro teste aí que a gente vai ver, e na verdade vai ser basicamente o único, porque é o que cai na sua prova, tá? É o Drew-Stent Test, tá? Ou teste de formação. Ele é um teste que permite a avaliação qualitativa e quantitativa de uma formação de hidrocarbonetos em condições de um poço, né? É justamente aquilo, você tem um poço, qual que é o efeito daquele poço no seu reservatório como um todo. Então, basicamente, esse teste ele é uma completação temporária. A completação é o primeiro passo após a perfuração, tá? Você não vai fazer a completação de fato, mas é como se fosse, né? Você vai ter já ali preparando o seu poço como se fosse para ele produzir, então você vai descer uma coluna ali de teste, depois que você tira, né, a coluna de perfuração, você vai descer um conjunto de equipamentos, né? Que é o que nós chamamos de coluna de teste, que tem alguns equipamentos ali que compõem essa coluna. E quais são esses equipamentos? Tá? E o que você pode, enfim, obter disso daí? Os equipamentos, pessoal, são... Aqui está a ordem, tá? Mas os equipamentos eu já vou até mostrar aqui para vocês, depois eu volto. Isso aqui é um exemplo de coluna de teste. Você tem o poço, tá? Tá aqui, ó. O item mais importante aqui, ó, que você... Todos são importantes, né? Mas você vai ter esse registrador externo aqui de pressão, que ele vai capturar a pressão externa à coluna de produção. Você vai ter essa válvula de fundo aqui, que é ela que vai permitir o fluxo ou não, né? Ali do... Você vai entender depois os passos. Você tem outros registradores de pressão para abaixo e acima da válvula, mas... Quando a gente está fazendo o teste, geralmente a carta que a gente lê é desse registrador externo. A zona de interesse aqui, que é onde você está querendo medir ali a pressão, né? Onde vai ter ali, digamos assim, a sua zona produtora. Um obturador aqui, que geralmente é um nome que está obturador, mas é como se fosse um packer, né? Vocês vão ver o que é isso na completação também. Mas ele isola, né, essa área, né, ele tá aqui uma visão em corte, ele tá pegando por volta da coluna ali e tá isolando essa área de baixo com a área de cima. Tem esses tubos perfurados que vai permitir o fluxo, né, da formação para dentro da coluna do poço. E essa válvula aqui, você abre e fecha ela, né,
ao seu bem entender, conforme a necessidade aí do teste, tá bom? Vamos voltar aqui e vamos lá. Bom, e o que a gente vai medir aí nesse teste, né? Tem medidas que são diretas, tá? Medidas que são diretas, que são os dados registrados enquanto o equipamento de teste, né, do Drill Stem Test está instalado no poço. Então, que tipo de medição que a gente faz? A gente faz a pressão no fundo com aquele registrador externo que eu disse. Você pode medir também vazão, né, a taxa de fluxo, obtenção de amostras de fluido, igual para fazer uma análise PVT, como eu disse. E tem as medições indiretas, né, que são parâmetros que resultam do uso de equações, né? Então você faz um cálculo ali baseado naquilo que você está obtendo de informação, e que é, por exemplo, o índice de produtividade, a permeabilidade da formação, transmissibilidade, que tem a ver com porosidade e permeabilidade junto, fator de película, skin, que daí também tem a ver com dano da formação. Então, assim, tem coisas que você mede diretamente, né, parâmetros que são medidos diretamente, e tem parâmetros que são obtidos ali através de um determinado cálculo, tá? Como eu disse e já falei, né, o Drill Stem Test ele é composto por um conjunto de packers, válvulas e registradores, né, de pressão colocados na coluna de perfuração. Então você tem aquela coluna de teste ali formada daquele jeito que eu tinha mostrado, né? Então esse arranjo depende do tipo de teste e das condições do poço, mas geralmente tem essa estrutura comum que eu mostrei, que são esses obturadores, né, que são esses packers, a válvula de fundo ali e esses registradores de pressão. E qual que seria a sequência aí do teste, né? Porque ele tem uma sequência, né? O primeiro passo é a descida da ferramenta, tá? A ferramenta de teste, descer aquela coluna, né? Você perfurou, retirou a coluna de perfuração e agora você vai descer essa coluna aí, né? Que tem essas válvulas, obturadores e o registrador de pressão. Então é descida no poço através da coluna de perfuração ou de produção. Você vai ter o fechamento da ferramenta, né? Um obturador é assentado para isolar a formação da coluna de fluido acima dela, permitindo que a pressão do reservatório seja medida, ou seja, a função do obturador ou do packer, né? Que pode aparecer esse nome também, é justamente fazer esse isolamento. Depois você vai ter os períodos aí de estática e fluxo, o fluxo estática, tá? Após o isolamento da formação, a pressão da formação é monitorada sem fluxo de fluidos, para determinar a pressão estática do reservatório. Depois vai ter um período de fluxo, que você vai induzir ali um diferencial de pressão para que a formação comece a jogar fluidos, né? Comece a produzir, comece a jogar o óleo, o gás ali para dentro do seu poço. Então, em seguida, ali, ó, o período de fluxo, né? As válvulas são abertas, permitindo o fluxo de fluidos da formação para a coluna de teste. Durante esse período são coletadas amostras de fluidos e medidas as taxas de produção e pressão dinâmica. E por fim a recuperação e análise, né? Após o teste a ferramenta é recuperada, né? A gente retira essa coluna para a superfície e os dados ali que a gente obteve são analisados, né? Que esses dados foram medidos, né, de maneira contínua desde o início ali do teste. Bom, vamos lá. Aqui está um descritivo de cada um dos equipamentos, né? Que a gente vai ter ali, que eu comentei, a tubulação em si, né, que é o tubo que vai levar desde a cabeça do poço ali, da sonda que a gente está, seja terrestre ou seja no mar, né, a gente tem que descer esse equipamento lá para baixo de alguma maneira, a gente vai usar os tubos, né, de perfuração. Você vai ter o registrador mecânico de pressão externa, que talvez seja um dos mais importantes aqui, é onde vai fazer ali o registro da pressão do fundo do poço a todo momento. Né, então ele é constituído de uma unidade de pressão e de uma unidade de registro, é capaz de registrar continuamente a pressão em função do tempo. O registrador é dito externo por registrar somente a pressão externa à coluna de teste. E não mede a pressão no interior da coluna. Você tem outros registradores que são internos à coluna nas colunas de teste, que é o registrador que está abaixo e acima da válvula que você vai ter ali. O tubo perfurado, como eu mostrei na imagem, ele permite a passagem do fluido da formação para dentro da tubulação, né, os tubos perfurados aqui. Então o fluido vai entrar dentro da coluna por esses tubos perfurados. Enquanto essa válvula estiver fechada, você vai tendo aqui a medição da pressão, né, mas acima aqui você não vai ter o fluido produzido, só vai começar a produzir a partir do momento que você abrir essa válvula.
Ó, o obturador, quando assentado, suas borrachas vedam o espaço anular, isolando a formação da pressão hidrostática do fluido de amortecimento contido no espaço anular. Registro de pressão interna inferior e o que está superior também tem o mesmo objetivo, medir pressão, né, ali, só que daquele outro ponto, vai ter uma diferença ali de hidrostática em relação ao registrador de fundo. E basicamente, esses são os equipamentos da coluna de teste. Se essa visão que você está tendo aí ficar gravada, já é o suficiente para você resolver as questões, tá? Você lembrar que você vai induzir uma produção, essa que é a ideia do teste, você vai induzir uma produção e vai fechar seu poço. Depois induz outra, espera um tempo, a pressão estática que você tá medindo por aqui, você vai vendo quanto que está medindo, espera um tempo até estabilizar a pressão, que vai ser o seu chamado período de estática. E o teste é basicamente isso. Agora eu vou passar um passo a passo do teste em forma de gráfico, tá? Que deve ficar mais fácil. Tá a sequência aqui A, B, C, D até o F, são 6 passos. O primeiro passo aqui, pessoal, isso aqui, ó, quanto mais baixo aqui a pressão, o eixo da pressão é para cá, né? Para baixo não é positivo, é maior, vamos dizer assim. Então, conforme eu estou descendo a coluna, ó, essa minha pressão aqui é quase que uma reta. A pressão hidrostática inicial, esse PHI que está aí é pressão hidrostática inicial, tá? Aquele registrador que a gente tem, esse cara aqui, conforme está descendo, a pressão que ele está registrando é a pressão da coluna de líquido que está acima dele. Lembrando que o Packer, né, esse obturador, não está instalado ainda, então ele está enxergando toda essa coluna, tá bom? De líquido. Então, a pressão que ele está enxergando é essa pressão hidrostática inicial. Dito isso, não sei se vocês sabem, pressão hidrostática lá do teorema de Steven é ρGH, né? Depende da altura, no nosso caso aqui depende da profundidade. No meio do petróleo, a gente já pega essa gravidade, né? Já usa nas dimensões e unidades que a gente tem interesse. Então tem uma formulazinha que é a mesma fórmula, é ρGH, só que é 0,17 ρH. E esse 0,17 é um fator que, junto com a gravidade, vai fazer com que essa pressão seja dada em PSI, que a altura ou profundidade é dada em metros, e que aqui o ρ é dado em libra por galão. Libra por galão, tá? Então é um fator de conversão, que já dá direto para a gente a pressão em PSI, quando a gente coloca ali uma altura em metros, e tem uma densidade ali que é muito comum para fluidos de perfuração, né? Os fluidos utilizados aí em perfuração de poços, que é o libra por galão. Então, basicamente, a descida da coluna de teste, aquele registrador, ele está pegando somente essa pressão hidrostática, ou seja, é uma função do primeiro grau em relação à profundidade que ele está registrando ali. Por isso que eu disse que é uma reta. Então, quando você parou, né, desceu a sua coluna até a zona de interesse, na profundidade de interesse, você vai ter ali essa pressão hidrostática inicial subindo de forma linear, tá? Bom, passou-se um tempo, a pressão não mudou, né? Você ficou ali sem fazer nada, que é esse primeiro quadradinho aqui. Depois você fez o quê? Você vai induzir ali o fluxo, né? O primeiro fluxo, que é a produção do poço. Então você vai induzir uma diferença de pressão de tal modo que ali você vai fazer com que o poço comece a produzir, a formação comece a jogar fluido para dentro do poço. Então você vai abrir aquela válvula, né, de fundo. Em cima da válvula você teria um fluido menos pesado, né, que não teria capacidade de matar o poço, então você ia sofrer, né, essa produção, ia causar esse desbalanceio de pressão de tal modo aí que você ia ter que fazer o quê? A formação ia começar a jogar fluido para dentro do poço. O registrador ele vai pegar essa diferença quase que instantaneamente, tá? Então essa pressão que o registrador vai ler vai ser bem mais baixa que aquela pressão hidrostática inicial. E daí você começa a produzir e tem esse pequeno aumento de produção quando a vazão começa de fato a acontecer. Então esse movimento aqui, ó, né, de instantaneamente a pressão ela cai e depois ela começa novamente a subir um pouco, é o que nós chamamos aqui de primeiro fluxo, né, ou a pressão de fluxo
aí do primeiro fluxo, né? Feito isso, pessoal, depois você vai fazer o quê? Você vai fechar seu poço, vai parar de produzir e vai aguardar um período em que o aumento de pressão novamente, que é comparado àquela estática inicial, vai chegar novamente àquilo, ou seja, quando você começa a não ter mais um ΔP com o passar do tempo. E esse crescimento de pressão vai ser aqui essa próxima etapa, tá? Que é o primeiro crescimento de pressão, ou a primeira estática aqui, pressão estática 1, aqui, ó. Então você vai ter esse crescimento de pressão. Lembrando que aqui, ó, a pressão está crescendo de cima para baixo aqui, tá bom? Então a pressão está aumentando de cima para baixo. Então aí você tem o que nós chamamos de período de estática, né? Que é o primeiro período de estática, que o poço ficou fechado e que a pressão começou a retornar à pressão que era antes, né? De ter essa perturbação dessa primeira produção que você teve. Bom, continuando, você vai fazer agora o quê? Um segundo fluxo, e vai ter aquele mesmo movimento. Vai cair a pressão e depois começa a subir, que é a pressão aí de segundo fluxo, tá? Então, feito isso, você vai fechar novamente o poço e vai voltar lá para a estática. É esperado que um reservatório que tem um bom desempenho, essa pressão estática, ela comece a chegar nos mesmos patamares que a anterior também chegava. Se começar a chegar a patamares menores, né, significa que esse poço já tá, esse reservatório já está depletando, né? Então significa que ele já não passou no teste. Então a ideia aqui é que chegue em patamares próximos ao que tinha antes, tá? Então aqui é o período de segunda estática. E por fim, tá? Você vai ter ali a retirada aqui, vai retirar a coluna, só que antes de retirar a coluna você tem essa queda de pressão aqui para aquela pressão inicial que você tinha, né? Hidrostática. O que foi isso aqui? Foi a retirada do obturador, né? Você pegou, retirou seu packer, daí você voltou a ver com aquele registrador de pressão, né, externa a pressão hidrostática, então você volta a ter aquela pressão que você tinha antes, né, inicialmente aqui, e depois você começa a recolher a coluna, você começa a diminuir essa profundidade, e aquele registrador ainda ligado e registrando as pressões, começam a registrar as pressões hidrostáticas cada vez menores, né, do fluido de perfuração que está ali. Então você começa a registrar em linha reta novamente essa pressão até chegar lá na cabeça do poço e profundidade zero, né, e marcar ali a pressão. Feito isso, pessoal, isso aqui é a nossa carta de registro de pressão durante o nosso teste. Ele tem essa cara feia, mas tem essa sequência de fatos que faz a gente entender algumas coisas. Igual eu falei, pô, a depressão, a depleção, né, que pode ocorrer caso você observe que a estática, no segundo momento ou no terceiro, por exemplo, ela não alcance ali o valor que tinha antes, ou seja, está depletando antes do período que a gente queria que depletasse, ou seja, então para a gente é uma formação, né, uma jazida que não vai ser produtiva, porque só no teste inicial ela já não consegue manter a pressão dela. Tudo isso se resume, pessoal, a observar se o reservatório mantém a pressão dele, tá? Se ele consegue manter a pressão para que ele consiga produzir o maior tempo possível, tá? Ou pelo menos no tempo que a gente quer que ele produza. Então, dito isso aqui de maneira bem simplificada, galera, é basicamente isso que é cobrado na sua prova. Assim, nas questões que caíram de avaliação de formações, nas provas de engenheiro de petróleo Petrobras, ou que eu já vi a ANP, o que cai é esse teste de formação, tá? Pedindo esse sequenciamento. Aqui, no máximo, conhecer um pouquinho alguns dos equipamentos que são utilizados ali nos testes, tá? Vamos lá. Então, vamos para um exercício, tá? Tá meio pequeno, vou colocar na tela. Uma questão da Sesgan Hill, analista de pesquisa energética, da empresa de pesquisa energética. A sequência correta de procedimentos para a realização de um teste de formação em um intervalo a ser testado é... Daí tem aqui, ó, registrar as pressões de fundo, isolar o intervalo, promover períodos de fluxo intercalados com períodos de estática, com a finalidade de medir vazões de produção à superfície, e estabelecer um diferencial de pressão entre a formação e o interior do poço. Então é uma sequência de fatos aqui. Se é uma sequência, vai aparecer o mesmo texto, só que em ordens totalmente diferentes, pode ser confuso, na hora da prova isso pode prejudicar. Mas a primeira coisa que você tem que saber, se você só consegue produzir
quando você tem diferencial de pressão. Então, quando você já vê aqui, ó, estabelecer um diferencial de pressão entre a formação e o interior do poço está como o último passo, então quer dizer que já está errado, tá? Esse item não pode. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer, né? Não estou falando que é a primeira, mas uma das primeiras coisas que tem que fazer, pelo menos tem que vir antes da parte de fluxo, né? Antes de produzir, porque o diferencial de pressão é a causa da produção, entendeu? Então ele tem que aparecer antes do fluxo. Vamos ver aqui, ó. Vamos só analisar os outros, né, para ver se aparece, ó. Estabelecer um diferencial de pressão. Estabelecer um diferencial de pressão entre a formação e o interior do poço. Promover períodos de fluxo intercalados com período de estática. Beleza, aqui está na ordem certa. Eu nem olhei os outros, mas aqui está na ordem certa. Então, essa aqui é o nosso primeiro critério, o B passou. Vamos olhar o outro. Isolar o intervalo por meio de obturadores, promover períodos de fluxo intercalados com período de estática e depois, novamente, ó, o diferencial de pressão, formação interior do poço, aí colocou por último. Você não consegue promover esse período de fluxo e estática se você não criar esse diferencial de pressão entre a formação e o interior do poço antes, tá? Estabelecer um diferencial de pressão entre a formação e o interior do poço. Beleza, esse aqui também já passou no primeiro teste, porque já veio antes, né? Promover períodos de fluxo intercalados com período de estágio. Já está errado também. Por quê? Porque eu não consigo promover períodos de fluxo, né? Eu não consigo produzir meu poço se eu não causar diferencial de pressão ali. Sobrou o item B e D. Galera, só para deixar claro, né? Não sei se vocês lembram, uma das funções do fluido de perfuração é matar o poço. É fazer com que esse poço não produza, né? Enquanto você está perfurando ali, você não quer produzir. Tá certo que agora, no teste, você quer. Então você tem que fazer o quê? No mínimo, você vai ter que criar um jeito ali de ter um diferencial de pressão para que você consiga produzir, né? Ou diminui a densidade desse fluido de perfuração, né? O peso dele, para que ele não consiga vencer a pressão de poros e assim você consiga produzir. Então, por isso que eu falei, a criação do diferencial de pressão da formação com o interior da coluna tem que existir antes de você existir ali o fluxo de fato e depois a estática, tá? Então, por isso que a gente já matamos três itens aí que estão errados, porque ele falou que o diferencial de pressão vem depois do fluxo, sendo que é o contrário. Bom, vamos olhar o que mais que a gente pode ver aqui que pode ser esquisito, tá? Bom, estabelecer vamos para B. Isolar o intervalo por meio de obturadores. Desceu a coluna, beleza. Colocamos o pá, que é o obturador lá, isolamos, né? Então, assim, aquele trecho do anular ali já está isolado da parte de cima, próximo à zona produtora. Então, a gente está medindo ali de fato a pressão da zona produtora. Então, eu entendo que o isolar o intervalo por meio de obturadores, ou seja, fazer a instalação desse carinha aqui, ó, quando você chega com a coluna aqui embaixo, é uma das coisas primordiais. Por quê? Porque a pressão que você está medindo aqui nesse registrador externo de pressão é justamente a pressão no fundo do poço, tá? Não é a pressão que você está medindo aqui dessa hidrostática, tá? Então isso tem que ser uma das primeiras coisas que você tem que fazer, de fato. Isso não pode ser lá para trás, né? Então isso que já pode nos ajudar a responder também. Porque aqui quando ele coloca, ó, estabelecer um diferencial no item D, estabelecer um diferencial de pressão entre a formação e o interior do poço, isolar o intervalo por meio de obturadores, veja, você está produzindo antes de isolar isso aqui, ó, você está produzindo, a ideia é produzir para dentro da coluna, não pelo anular. Se você começar a produzir e esse cara não está instalado aqui, ó, o obturador não está instalado, imagine que esse obturador não esteja instalado, esse cara não está aqui. Você ia começar a produzir para cá, né? Para cá também. Então, o seu objetivo não ia ser alcançado. Então, a instalação do obturador tem que ser anterior ao diferencial de pressão ali causado. Então, nós temos ali estabelecer um diferencial de pressão, e depois isolar o intervalo por meio de obturadores? Errado. Tá? Primeiro, isolar o intervalo por meio de obturadores, estabelecer um diferencial de pressão entre a formação e o interior do poço, promover períodos de fluxo intercalados com períodos de estática, com a finalidade
de medir vazões de produção na superfície e registrar as pressões no fundo em função do tempo durante o teste todo. Resposta item B. Vamos ver? Resposta item B. Show de bola. É uma questão fácil, só que exige exatamente isso, essa organização de pensamento, tá? Porque na hora da prova eu sei que isso é difícil, tá? Porque são textos muito parecidos, iguais, você tem que encontrar a linha de raciocínio. E a linha de raciocínio, quando a gente está falando de teste de pressão, é essa. Você vai ter que produzir, criar o fluxo ali e as estáticas, né? Mas primeiro, desce a coluna, né? Desceu a coluna, instala ali o obturador para isolar aquela região ali, ainda com a válvula fechada, né? Cria o diferencial de pressão, começa a produzir, né? E tudo isso sendo registrado, né? Numa carta ali, pressão por tempo. Show? Vamos para a próxima. Questão Sesgran-Hill, engenheiro de petróleo Petrobras. Olha o gráfico que caiu, galera. Questão Sesgran-Hill, engenheiro de petróleo Petrobras. É um gráfico exatamente igual, né, o gráfico ali que a gente tem do teste de pressão, né, do teste de formação. Vamos lá, vou colocar aqui e aumentar para a gente. Ó, o diagrama a seguir representa as pressões gravadas pelo registrador externo, equipamento instalado na extremidade inferior da coluna do poço, durante o teste de formação de um poço de petróleo. Bom, aqui a gente tem, ó, o tempo do teste que ele está falando, ó, a pressão aumenta aqui de cima para baixo, e aqui os registros, né, daquela pressão que a gente tem. A pressão aqui em linha reta, da pressão zero até um máximo ali, que é a pressão hidrostática inicial. Aqui, o B mais C, né, esse movimento de queda de pressão e depois a pressão vai aumentando com o fluxo. Ali você vai ter que é o seu período de fluxo, o primeiro que aparece. Depois você vai ter uma estática, que é o item D. Novamente, você vai ter mais um fluxo aqui, que é o E e o F junto, né, que é o segundo fluxo. Depois mais um período de estática, que é o G. A retirada do obturador, né, que daí você começou a enxergar a pressão hidrostática novamente. E depois a retirada da coluna. Você ficou um tempo sem fazer nada, depois a sua pressão mudou, depois você retirou a coluna, que é o item A, que é o item I aqui. Pronto, ó, no diagrama pode ser observado as diversas fases do teste, definidas pelas letras de A a I, e as respectivas variações de pressão, o eixo vertical, no decorrer do tempo, que é o eixo horizontal. No gráfico pressão versus tempo do teste de formação considerado, o trecho indicado pela letra C indica período de estática. Não, o que indica a estática aqui é o D e o G, tá? C representa o primeiro período de fluxo. Não é só o C, o primeiro período de fluxo ele começa a partir do momento que você abre a válvula lá, então tem a queda de pressão e depois o fluxo, que é o B mais C, né? B mais C representa o primeiro período de fluxo. O D representa o primeiro período de estática, de fato, que é esse período aqui, resposta é D representa o período de estática. Já acabou o meu exercício, tá? D representa o primeiro período de fluxo. Não, já vimos que é o B mais C. E H representa o segundo período de fluxo. Não, o H foi justamente a retirada do obturador. Você tirou esse equipamento aqui que está isolando o seu anular. Você retirou esse equipamento que está isolando o seu anular aqui. E a partir do momento que você retira ele, toda essa coluna de fluido de perfuração aqui, né, esse cara aqui embaixo vai estar enxergando ela. Se ele está enxergando ela, ele está enxergando a pressão hidrostática dela, então ele começa a medir a pressão hidrostática dela e registrar ela. Se ele está registrando ela, é igual a pressão que ele registrou lá no começo, antes de ser instalado, né? Então por isso aqui que essa pressão está no mesmo patamar que essa, tá? Então foi a retirada, o H é justamente a retirada desse obturador. E depois o I é a retirada da coluna, tá? Então resposta aí, item C, o D representa o primeiro período de estática. É muito simples, pessoal, depois que você entende ali a sequência dos fatos, tá? Mas a boa notícia é que as questões do assunto geralmente são relacionadas a esse teste. Quando vai falar de avaliação de formações, teste de pressão, ele vai falar do teste de formação, ele vai perguntar para você justamente esses períodos de estática, a carta, né, com o registro das pressões pelo tempo, que tem a ver até com essa questão aqui. Uma questão também de analista de pesquisa energética da Sesgran-Hill, tá? Vamos ler junto. A completação provisória de um poço envolve testes de formação que objetivam a identificação dos fluidos,
a determinação dos parâmetros de reservatório associados à produtividade, a avaliação da extensão da jazida. As principais ferramentas utilizadas nos testes de formação são cartas de pressão versus tempo, né? Que é justamente isso que a gente viu ali, ó, pressão versus tempo. São cartas de pressão versus tempo, que são as principais cartas que a gente analisa no teste de pressão, de formação desse, né? Questão também, ó, molezinha, muito fácil, não tem como errar depois que entende. Vamos lá, dos métodos abaixo, assinale aquele que não é considerado método de avaliação das formações, questão também de engenheiro de petróleo da Petrobras. Amostra de calha, perfilagem, teste de produção, teste de miscibilidade e teste de injetividade. Tem alguns nomes que não apareceram durante a aula, mas aqui também eu acho interessante falar, porque caiu de forma bem direta, né? E vamos falar sobre cada um deles. O que é a amostra de calha, o que é perfilagem, o que é o teste de produção, o teste de miscibilidade e injetividade. Eu vou colocar aqui, ó, já vou responder, tá? A resposta para isso aqui é o teste de miscibilidade, até mesmo pelo nome, eu acho que já dá para você matar. O que pode causar confusão aí, que o nome não seja tão claro, é a amostra de calha, que é você pegar ali os cascalhos, né, e fazer uma análise deles ali, durante perfuração, mas miscibilidade tem a ver com mistura, né, e mistura de líquido, enfim, com gás ou líquido, não está muito relacionado à avaliação de formações, tá? Mas tem a ver com outras questões, mais de recuperação do que avaliação de formação. Então, eu vou passar aqui para vocês entenderem cada um deles. O que é uma amostra de calha, pessoal? A amostra de calha é um método utilizado na avaliação das formações, né? Os fragmentos de rocha, os cutting, né? Tanto que a gente tem na sonda o cutting box, né? Onde ficam esses cascalhos, né? São coletados do fluido de perfuração à medida que o poço é perfurado e analisados para determinar a composição das formações atravessadas. Portanto, é um método de avaliação de formações, ou seja, é um método que você vai pegar os cascalhos que estão sendo perfurados. Lembra lá que a gente tem um circuito fechado de fluido que está perfurando, né? A gente está perfurando, está jogando o fluido lá pelos jatos da broca. Esse fluido, conforme a gente vai perfurando, ele vai carreando os cascalhos. Esses cascalhos vão passar por uma série de equipamentos que vai separar o fluido que a gente utilizou deles que foram trazidos lá de baixo, né? Então esses cascalhos vão para um lugar, só que eles trazem traços, né, da formação que a gente acabou de furar, né? Vai chegar um geólogo lá, né? Geralmente é o profissional que chega, é o geólogo, é o logger que a gente chama. Ele vai olhar aquele cascalho e vai, isso aqui é da rocha tal, a gente está passando pela formação tal agora. Então isso é a amostra de calha, né? Ele vai fazer essa análise aí desses fragmentos de rocha, né? Que são os cuttings, que são os cascalhos aí que foram coletados durante a perfuração. A perfilagem aí é esse método de avaliação geofísica, né? Que a gente comentou em outro momento aí da aula. E vai determinar diversas propriedades físicas aí das formações ao redor do poço, né? Ali naquela zona virgem, além do filtrado, né? Então ele vai ter propriedades como resistividade, porosidade e densidade, e também é um dos principais métodos que a gente utiliza aí na avaliação das formações. Tá? É um método aí, então, também de avaliação de formações. Tem o teste de produção, que a gente falou há pouco, né? Ele avalia a capacidade da formação de produzir fluidos, né? Com o teste de produção, perdão, falei teste de formação. O teste de produção ele avalia a capacidade da formação de produzir fluidos, né? Como petróleo e gás. Então você vai ter condições que são controladas ali, que você vai controlar o fluxo e a vazão, né, no caso, e a pressão. E daí você vai ter também ali informações a partir desse teste, que é o índice de produtividade da formação, que é o IP, né, que é muito utilizado para avaliar, né, a avaliação ali tipo, de uma formação. Então ele também é um método de avaliação, assim como o de injetividade, também é a mesma coisa. Agora o teste de miscibilidade, ele é um teste de laboratório que vai avaliar a capacidade de se misturar fluidos, né? Como, por exemplo, aí trouxe a injeção de gás ou CO2 para melhorar a recuperação de petróleo no reservatório. Então ele é relevante para o desenvolvimento de técnicas de recuperação,
mas ele não é um método de avaliação de formação, que é o que de fato estávamos perguntando. Ó. Assinale quem não é considerado um método de avaliação das formações. Tá? Dito isso, a resposta é D. E vamos aqui para essa questãozinha, eu trouxe ela porque é uma questão também que caiu para engenheiro de petróleo. Não é necessariamente uma questão de avaliação da formação, mas tem um contexto que né, que pega assim, ele conta uma historinha, é uma questão mais de física, que você tem que conhecer algumas propriedades da rocha para resolver, mas a historinha tem a ver com a avaliação da formação, né? Porque ele vai falar aqui, ó, uma amostra cilíndrica de rocha reservatório com 5 centímetros de diâmetro e 4 centímetros de comprimento tem uma massa após secagem em estufa de 200 gramas. Então você pegou uma amostra, né, tá fazendo essa avaliação dela aqui, né, assim, em terra, passou por uma estufa, secou ela tem 200 gramas ali. Você tem as dimensões dela, é cilíndrica, 5 centímetros de diâmetro e 4 centímetros de comprimento. A amostra foi então saturada por água salgada, né? Então você encheu esse cilindro, o espaço poroso dele, com água salgada, que tem uma densidade relativa de 1,07 e a massa dele agora é determinada em 215 gramas. Sendo assim, qual que é a porosidade dessa rocha? Então, galera, eu trouxe esse exercício aqui, por mais que não é efetivamente o conceito de avaliação de formação, ele dá uma ideia assim bem legal do que seria uma avaliação, uma situação, um problema. Uma pessoa está no laboratório, ele quer descobrir a porosidade e como que ele vai fazer isso. E é muito comum, por mais que o assunto tenha o contexto que a gente está vendo, pô, eu tô querendo descobrir uma propriedade daquela rocha que eu acabei de tirar, como que eu vou descobrir isso? Então tem muitas questões nas provas, principalmente prova da Petrobras, que tem essa característica. Ele te dá um conceito, você vai precisar saber um conceito aqui, um conceito ali, e ligar isso aí para poder resolver o exercício. E às vezes é um exercício que não é tão, eu vou utilizar um termo aqui, maceteado, né? Você vai ter que pensar para resolver ele, e é o caso desse exercício. Vamos pensar junto aqui então, para resolver. Ó, pensa comigo, você tem um cilindro, certo? Um cilindro. E esse cilindro ele tem um espaço poroso. Vamos desenhar aqui como se fosse os espaços porosos dele. Ele tem uma dimensão aqui, um comprimento, que é a nossa altura de 4 centímetros, e um diâmetro de 5 centímetros. Seco, isso aqui tem uma massa de 200 gramas. Certo? 200 gramas. E ele falou depois que ele encheu o espaço poroso aqui. Será que eu consigo trocar a cor? Consigo. Vou colocar um azul. Ele encheu o espaço poroso aqui, saturou esse espaço poroso com água. Então, a partir do momento que ele saturou com água, ele vai ter uma massa total aqui de 215 gramas. E, Márcio, onde que entra a avaliação da formação, né? O que você vai ter que entender aqui para poder resolver? Bom, vamos começar pelo conceito de porosidade. A porosidade, não sei se você lembra, é o volume de poros dividido pelo volume total da sua rocha, né? Então isso é porosidade, ele é justamente a porcentagem que você tem de volume de poros em relação ao seu total. Os poros aqui, pessoal, a gente encheu ele 100% de água, né? A gente saturou, né, de água salgada. Então, não sei se vocês lembram, densidade é massa sobre volume. Então, o volume é massa sobre densidade. E esse volume de poros que a gente teve, esse volume de água que a gente colocou aí, que essa massa de água que eu tenho, a massa de água. Eu sei que antes eu tinha 200 gramas, e agora eu tenho 215. Significa que a diferença é a massa de água que eu coloquei, que são os 15 gramas, tá? A densidade do que eu coloquei dessa água salgada é 1,7. Não sei se você lembra, a densidade da água, no seu estado puro ali, é 1 grama por centímetro cúbico. A água que ele falou é uma água salgada, que tem uma densidade
maior ali, né? Tanto que quando você entra no Mar Morto, que tem uma densidade bastante elevada, né, a água do Mar Morto, você boia, né? Então, quanto mais salgado, né, maior a densidade ali. Questão de propriedades coligativas da matéria, né? Isso daí. Bom, então você tem uma densidade de 1,7 gramas por centímetro cúbico. Então você tem a massa de água que você colocou e você tem a densidade de água que você colocou. Aqui, que é 1,7. Você vai calcular o volume de água que você inseriu. Só que você inseriu, né, essa água onde? Você inseriu essa água, esse volume de água, exatamente no volume poroso, que é esse cara aqui, o volume poroso. Só que o volume total que você tem é o volume do cilindro, e o volume do cilindro, que é igual ao volume total, ele é quem? É a área da base do cilindro, πr ao quadrado, vezes a altura dele, ou o comprimento dele. Vou chamar de altura aqui. No caso, a gente tem o diâmetro, então vai ficar π diâmetro ao quadrado, sobre 2 ao quadrado vai dar 4, vezes a altura dele. Perfeito. Então, olha, eu quero calcular porosidade. A porosidade vai ser o volume poroso que foi preenchido totalmente com água, que é o volume de água, que é a massa da água sobre a densidade da água. E o volume total é a característica geométrica daquela rocha que eu estou avaliando, que é o quê? πd² sobre 4. Então, a minha porosidade vai ser o que então? π vezes o diâmetro ao quadrado, 5 ao quadrado, vezes a altura, 4, sobre 4. Mas isso aqui, na verdade, é o volume total, né? Deixa eu só apagar aqui para ficar mais certinho. Então, a minha porosidade é o quê? É o volume de poros que eu tenho, que é o volume de água, que é a massa de água sobre a densidade da água. Tudo isso dividido pelo volume total, que é o volume do cilindro. Então isso aqui, a massa da água, 15 gramas, dividido por 1,7, tudo isso aqui dividido por π, vezes 5 ao quadrado, vezes 4 sobre 4. O 4 corta, essa conta aqui, 5 ao quadrado e 15, eu já vou até fazer na calculadora para a gente não perder tempo, tá? Aqui vai dar 15 sobre 1,7 dividido por 25 dividido por 3,14. Vai dar 0,178 aproximado. Então a minha porosidade é aproximadamente 0,178 ou 17,8%. Ou seja, 17,8% daquela formação, ela é basicamente espaço vazio. Que a resposta aqui é o item C. Tranquilo? É uma questão difícil de se analisar, mas ela está no contexto de avaliação da formação. Por quê? Porque a gente quer obter uma informação da rocha reservatório. E você tem uma situação ali que você fez um teste de bancada. Você mediu, né, algumas características daquela rocha numa determinada situação e depois mudou o contexto, né, encharcou ela com um fluido que você conhece a densidade, mediu de novo o peso ali do sistema, né, a massa no caso, e com isso você foi capaz de calcular a porosidade, que é uma informação interessante para quem está tentando fazer uma avaliação de formação ali de petróleo, sabe? A porosidade daquela rocha. Envolve conta e geralmente as provas de Petrobras sempre tem uma questãozinha dessa que você tem que ter essa sagacidade na hora de resolver, tá? Pessoal, acho que esse tema já foi batido. Vou fazer um review rápido aqui do que nós vimos, que eu acho que vale a pena, que é basicamente esse teste de formação. Nós temos aqui uma sequência que ele ocorre, nós temos alguns equipamentos que são utilizados e temos o registro ali como que é feito da pressão pelo tempo. É os 3 pontos principais que você tem que saber, tá? E esse sequenciamento ele é extremamente importante, ele já caiu
em prova desse jeito, tá? Escrito, já caiu de forma gráfica também. Então entender isso é realmente importante para esse tema. Tá? Essa questãozinha aqui é uma questão ótima, principalmente aqui, se eu fosse cobrar numa prova, eu ia cobrar justamente esse ponto, que é o que pode gerar mais dúvida na galera, por que a pressão volta a aumentar lá no final, que é justamente a retirada do obturador, você começa a enxergar novamente a hidrostática e depois você retira a coluna, né? Então acho que o tema teste de pressão, por mais que tenham vários temas aqui, o que é cobrado em prova é isso daqui, tá? Caso a gente venha encontrar mais questões, a gente vai trazer aqui, mas lembrando que nós temos um número muito restrito de questões, né? Eu vou tentar trabalhar aí algumas questões que são inéditas, mas que tragam esses conceitos aí também, que de repente pode ajudar vocês. Show? Então é isso, pessoal. Eu agradeço quem assistiu aí, obrigado e até a próxima aula.